Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, né? Irmãs, acabamos de ler João 9, que o título tem A Cura de um Cego de Nascença. Vamos começar a meditar que a Bíblia diz que Jesus estando passando Jesus, ele repara, ele enxerga, ele vê um homem cego de nascença, né? E os seus discípulos logo lhe perguntaram. Por quê? Porque os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos seguiam Jesus. Os discípulos eles ficavam maravilhados ao acompanhar Jesus, em aprender de Jesus. Então, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo ou perguntando, Rabi, né, que significa mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Eu quero dizer para vocês nessa noite. Hoje, nós vemos que se alguém tiver enfermo dentro da igreja, vai sair a picuinha, vai sair os falastrões, vai sair os batedores de língua, vai sair os que têm a língua grande e grossa como de uma vaca, vai sair muitas pessoas lhe dizendo que a pessoa está em pecado. Ah, ela está doente porque ela está em pecado. Ah, ele perdeu o membro, ele perdeu a perna porque está em pecado. Ah, ele ficou internado porque está em pecado. Perdeu tal coisa porque está em pecado. Tá na prova porque está em pecado. E etc. E outras muitas coisas que sucedem em nosso meio. O povo aponta como pecado. Só que os discípulos perguntando para Jesus, mestre, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que ele nascesse cego? Uma das vias, né? Aqui os discípulos já erraram um ponto. Como assim, irmão Vinícius? Olha só a pergunta dos discípulos para o Rabi. Quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Agora pensa comigo. Como que uma pessoa vai pecar antes de nascer cego? Pensa comigo. Olha aqui, olha a pergunta que eles fizeram. Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, então, pelo que eu estou entendendo no texto, acho que o bebê ele tinha que ter pecado quando ele estava sendo gerado. Por quê? Porque ele teria que pecar antes de nascer, para nascer cego. Ou como que ele pecou antes de nascer, para nascer cego? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que tem lógica essa pergunta dos discípulos? Uma que não teria como ser essa pessoa. A cura de um cego. Em detalhe, não fala o nome dele. A Bíblia não diz o nome do cego. A Bíblia não diz a idade dele, se era jovem, se era, né, mais ou menos, ou se era velho. A Bíblia não entra nesses detalhes, né? A Bíblia não entra em detalhes sobre os seus pais. A Bíblia não entra em detalhe. Mas só que uma coisa que me chama a atenção é que eles falam, quem pecou este? Para que ele nascesse cego? Ou foi os seus pais? Como que a pessoa ia pecar antes de nascer e por causa do pecado ela nasceu cega? Não tem lógica. Mas seria mais viável eles ter perguntado, os seus pais pecaram para ele ter nascido cego? Porque uma coisa é, nem tudo é o que pensamos, nem tudo é o que achamos que é. Nem tudo se parece o que parece ser é. Porque as aparências enganam. Oh glória, as aparências enganam. Ah, mas eu vi o fulano, eu vi o irmão Vinícius, ele estava do lado da irmã, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Ei, as aparências enganam. Ah, que eu vi o fulano de tal, ele estava na frente de um bar, mas você não sabe se ele foi amarrar o cadastro? Você não sabe se ele foi pedir um copo de água? Você não sabe. As aparências
engano. Mas mais seria viável eles perguntar para Rabi, de uma vez: os seus pais pecaram para a criança ter nascido assim? Para esse rapaz ter nascido assim cego? Por quê? Porque muitas das vezes parece que... Eu sei de uma coisa, irmãos. Eu vou falar de algo que eu sei, tá? Eu não vou falar de algo que eu acho. Nós nunca devemos achar nada. Se nós não tiver a certeza, a gente não abre a nossa boca. Se nós de achar, de não ter a certeza, né? Deus não opera na indecisão. Mas eu tenho experiência, eu tenho conhecimento que muitas das vezes o casal, por usar muita droga, quando a mãe estava na gestação, aconteceu de a criança vir com problemas. De tanta fumação de crack, de tanto bater lata, fumar cachimbo, de tanto cheirar, de tanto beber, de tanto fumar, de tanta coisa errada. A criança ela vem com danos, a criança ela vem com problema, a criança vem com a deficiência, a criança ela vem, seja deficiência no corpo, seja mental, não sei, mas a criança chega a acontecer, não é generalizando. Todos os casos de criança que nascem com problema foi porque usaram droga. Todos os casos de pessoas que nascem foi o pecado, foi o erro. Não, tem coisa que acontece de livre natureza. Mas Jesus respondeu. Presta atenção. Jesus respondeu. Então, como eu estou dizendo, nem tudo que parece ser, né? Muitas das vezes eu já vi pregadores pregando no altar, pregadoras pregando no altar, que muitas das vezes a pessoa tá assim porque é o pecado. Agora nós vamos pensar, vamos meditar a Bíblia? Vamos meditar a Bíblia? Eu tô pregando aqui numa passagem que diz que a pessoa nasceu cega, mas ninguém pecou. E ela nasceu cega. Mas quem lembra do paralítico de Betesda? Você lembra do paralítico de Betesda? O que aconteceu com ele? Aconteceu que ele era paralítico e aquele tinha o movimento das águas, o anjo descia, aí tinha que alguém colocar a pessoa lá no tanque, no movimentar das águas, a pessoa seria curada. E aquele paralítico de Betesda, o que aconteceu com ele? Toda vez que o anjo descia, ele precisava de alguém o colocar, o posicionar, o aplicar no tanque, para que ele pudesse ser curado. Mas toda vez que o anjo descia, ele movimentava as águas, e quando ele for ver, quando ele ia se posicionar, quando alguém ia colocar ele, descia outro na frente dele. E ele ficava para segundo plano. Ia curar, curou Juninho na frente. O paralítico de Betesda ficou para trás de novo. E só quando o anjo descesse de novo para movimentar as águas, e se ele descesse nas águas primeiro, antes de alguém descer na frente dele, ele seria curado. Caso contrário, esperaria outra vez. E eu não sei, a Bíblia não dá detalhe em quanto tempo que o anjo descia. A Bíblia não dá detalhe em quanto tempo demorava. Se era uma vez por semana, se era só no sábado, se era só no domingo. Não sei. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Só que a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele e perguntou: queres ficação? E de vez ele já ir naquilo que ele estava aflito, naquilo que ele necessitava, naquilo que ele tanto queria, para você ver o nível da mentalidade do paralítico de Betesda, que ele estava tão atribulado, que Jesus, a própria cura, o próprio provedor perguntou para ele: quer ficação? Ou seja, quer que eu te curo? Quer ser curado agora? E de vez ele responder: quero. De vez ele falar: quero. Ele fala: mas toda vez que eu vou, tem alguém que vai na minha frente. E toda vez que eu espero o anjo descer para movimentar a água, alguém vem e põe outro na minha frente e eu não sou curado. Mas não tem quem me coloca. Quando tem que coloca, desce alguém na frente. Jesus perguntou: filho ou filha, Jesus perguntou: queres ficação? Ele não perguntou qual é o seu problema. Ele não perguntou com os 30 anos, 38 anos que você tá assim, o que aconteceu, por que você não foi curado. Ele tá perguntando se quer ficar curado, se quer ficar são.
De tão atribulado, de 38 anos paralítico, agoniado, vendo gente sendo curada na frente dele, ele não soube responder o que Jesus perguntou. Mas só que eu quero abreviar aqui. Glória a Deus. Eu quero encurtar. Eu quero ser breve nessa mensagem. Só que no final do versículo, se você puder, acompanha agora. Abra aí, eu não lembro onde está o paralítico de Betesda. Mas aqui, ó, João 5, volta 3 páginas para trás. Olha só. Olha o verso 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Sabe o que quer dizer o texto? Lá no texto onde nós lemos, vai falar da cura de um cego de nascença. Aonde os discípulos perguntam para Jesus quem foi que pecou, porque ele tá assim. Isso só pode ser o pecado. Só que aqui Jesus está falando: ei, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Entenda comigo. Às vezes, pode ser sim que a pessoa estando enferma foi por causa do seu pecado. Olha o paralítico de Betesda. Deus falou para ele, apareceu depois para ele no templo, porque Jesus sumiu para que não aglomerasse alguém nele ali depois da cura no tanque. Que ele nem desceu o tanque, Jesus já curou na hora. Jesus sumiu, apareceu para ele no templo, ele curado já andando, com a cama nas costas. E o que aconteceu? Ele falou: ó, você já tá são, você já tá curado. Agora faz o seguinte, vá e não peques mais, para que o pior não te aconteça. Sabe o que eu entendo com isso? Há enfermidades que acontecem por causa do pecado. E há enfermidades que acontecem não por causa do pecado, mas que se manifestam nessas pessoas a glória, o poder e a obra de Deus. Oh, glória. Tá entendendo? 2 textos que Deus me dá aqui. Comparação. Então haverá pessoas que estão enfermas, estão no leito, porque pecou. E haverá pessoas que estão no leito, estão na dor, estão enfermas, não porque pecou, mas porque Deus tem um projeto. Oh, glória. Tu não pegou não? Não deu glória a Deus? Tu vai dar glória a Deus agora. Há pessoas que estão com câncer. Há pessoas que Deus pôs no leito. Há pessoas que estão enfermas. Ela não pecou para estar ali. Ela não pecou como, aleluia, o paralítico do tanque de Betesda. Porque ele pecou. Porque Cristo falou: vai, não peca mais para que o pior não te aconteça. Você ficou assim talvez 38 anos enfermo. Não sei se ele tinha 50 anos, 60, 40 ou até os 38. Mas Jesus disse: só vá, não peca, senão o pior vai te acontecer. Só que no texto que nós estamos abordando, está falando da cura de um cego de nascença. E Cristo falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele fez o quê? Cuspiu na terra e, com a saliva, fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Vamos meditar uma coisa. A primeira parte, a parte A do texto, eu já apliquei, que é a comparação sobre aquele que peca e fica enfermo e aquele que não pecou e ficou enfermo. A diferença está naquele que errou e Deus permitiu a enfermidade, e aquele que não errou, mas Deus quer manifestar a glória. A parte B, glória a Deus. Deus está abrindo nosso entendimento. A parte B, glória a Deus. Aí os fariseus, junto com os discípulos, vão perguntar: oxe, quem foi esse que curou? Quem foi que te curou? Aí eles ficam na dúvida: quem foi que curou? Ah, foi alguém de Deus. Mas alguém de Deus? Todos são pecador? E será que pode um pecador ter autoridade, ousadia, poder, sabe, dessa tal forma para curar alguém?
Aí o cego vai falar, ó, eu não sei, se é pecador eu não sei, mas eu sei que para ter pecado, para ter curado, era alguém que é de Deus, porque Deus não daria poder para quem não está com ele, e outra, não teria autoridade quem está sem Deus. Aí os fariseus ficou com raiva, porque falou, ei, tu é pecador, tu quer ensinar nós, tu tá querendo pregar para nós sendo pecador? Aí expulsaram, aleluia, expulsaram, aleluia, o cego. Porque os fariseus eram assim, irmãos. Os fariseus eram cheios de falha, eram todos errôneos, eram todos errados, eram todos depravados, eram todos cobiçosos, eram todos avarentos, eram todos cheios de picuinha, eram todos safados. Eu vou falar assim, eles queriam ser aquilo que não eram. Eles oravam na sinagoga com as mãos em pés para dizer que oravam. Eles davam esmola e mostravam para os outros que estava dando para falar que fazia, mas verdadeiramente não estava tendo um galardão nenhum porque eles estavam fazendo errado. Ele jejuava e mostrava os rostos descontristados, abatidos, né, ali, sabe, o rosto de alguém que está cansado, morrendo por dentro e por fora. Eles faziam isso para falar que jejuavam, para falar que era homem de Deus. Então eles eram tudo errado. E quando ele viu Jesus curando, eles já foram querer, olha, é sábado, pode curar no sábado? É sábado, será que pode curar no sábado? E foram querer indagar o cego. Só que a Bíblia diz uma coisa tão tremenda que Jesus fez. Parecia que foi tão fácil. Foi tão fácil a cura de Jesus, que Jesus cuspiu no chão, ajuntou na terra, pôs no olho, está curado. Oh glória. Não precisou orar, não precisou nada. Foi simples. Era a mesma coisa de Jesus passar a mão na língua, colocar no olho e ele abrir e ver. Falou, nossa, que tipo de cura é essa? E o cego contando para os fariseus que foram indagar, eles não acreditavam. E depois de eles não acreditar que Jesus curou, ou que uma pessoa tenha curado eles passou a descrer que o cego era cego de nascença. Falou, não é possível uma coisa dessa? Será que ele era cego de nascença mesmo? E foi ter com o pai do cego, aleluia, de nascença. Ei, será que é esse teu filho mesmo? Tem certeza que ele era cego de nascença? Você sabe? E o pai e a mãe, aleluia, tendo ali, aleluia, um medo, porque tinha judeus ali, aleluia, glória a Deus, oh glória, aleluia, aleluia, e os pais dele dizendo ali, olha, eu não sei, pergunta para ele já tem idade, ele já sabe responder por ele, pergunta para ele, mas como ele nasceu de mim, eu sei que ele era cego de nascença. Então os fariseus eles estavam se mordendo, estavam ali agoniados, porque Jesus curou num dia que naquele dia não era um dia de cura. Jesus rompeu o protocolo. Aliás, Jesus é o Senhor dos sábados. Se ele é o Senhor dos sábados, ele pode tudo. Ele faz no sábado, ele faz no domingo, ele faz na segunda, ele faz na terça, ele cura na quarta, ele cura na quinta, ele liberta na sexta, ele faz o que quer, quando quer, como quer, usando quem quer, na onde quer, mostrando o que quer. Ele faz parecer do jeito que ele quer. Só que os fariseus não queriam. Os fariseus tinham ali meio com a inveja, meio que uma ira contra Jesus, né? Que tentavam de diversas formas colocar Jesus contra Herodes, colocar Jesus contra outras pessoas para que os outros matassem Jesus, apedrejassem Jesus, paralisassem Jesus. Ou seja, na parte A, nós entendemos aquilo, que tem enfermidade que é por causa do pecado e tem enfermidade que é porque Deus quer manifestar a glória dele na vida da pessoa. A parte B, Jesus opera um milagre tão fácil, de tão extremo, na facilidade, extrema facilidade, que os discípulos eles duvidam da cura e depois duvidam que aquela pessoa que foi curada era uma pessoa cega de nascença. Falou, não é possível. Mas tudo há um propósito sobre aquele a qual Deus o enviou. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Aleluia. E Deus veio para desenganar a medicina.
Jesus veio, aleluia, para cumprir e ir além daquilo que possamos imaginar e possamos ver. Jesus, ele veio para nos mostrar que realmente ele tem todo o poder sobre as tuas mãos. Foi-lhe dado poder no céu, foi-lhe dado poder na terra e foi-lhe dado poder até debaixo da terra. No céu, sabe por quê? Porque todos os anjos abaixam, se prostram, escondem o rosto diante dele, de modo que todos os anjos choravam, porque, aleluia, foi falado de um livro que tem selo por dentro e por fora, um livro que é escrito por dentro e por fora, de modo que revelava ali a abertura dos 6 primeiros selos, de modo que os anjos choravam, pensando: quem é digno de desatar os 6 primeiros selos? Quem é digno de abrir esse livro? E agora o que será de nós? Quem será que vai abrir esse livro? Ninguém há que possa abrir. Mas foi quando, aleluia, glória a Deus, um chegou ali para João e disse: não choras, porque eis um ali que tem todo o poder, é o Cordeiro de Deus, que é digno e vai desatar os 7 selos. Esse é o poder que ele tem no céu. E na terra, foi-lhe dado todo o poder na terra, de modo que ele falou: ninguém vem ao meu Pai, se não primeiro vier até a mim. Ou seja, quer ser salvo, quer subir para a mansão celestial, quer participar das bodas do Cordeiro, quer ir para o tribunal de Cristo, quer cear comigo nos aires, quer voltar comigo para a batalha do Armagedon com os milhares de anjos, primeiro vem a mim. E quem não vem a mim, não vai ao meu Pai. Esse é o poder na terra. E o poder no inferno? Ele tomou a chave do inferno. Oh glória! De modo que ele está com a chave da morte. Aleluia. O capeta, o diabo, o diabão, ele só toca em alguém se for permissão. Ele só mexe em alguém se for permissão. Só morre alguém se for permissão de Deus. Olha, eu mesmo, Satanás tentou matar. Não foi uma, não foi duas, não foi 13ª vez. Foi diversas, várias, muitas vezes que Satanás tentou me matar. Mas Deus permitiu? Não. Jesus permitiu? Não. Deixou até tocar, toca na carne. Mas a alma, tu chega, se afasta longe, porque a alma me pertence. Então, no inferno, ele tem todo esse poder. Glória a Deus. De modo que ninguém morre, porque ele está com a chave da morte do inferno. E outra, se ele está com a chave do inferno, tem, Apolion, um dos demônios maiores que estão presos. E tem outros que estão presos ainda, abaixo do rio Eufrates. Outros estão no abismo, porque são lugares diferentes. O abismo fica ali situado aonde morreu o rico e o Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão na antiguidade, que hoje é o paraíso, que é o lado direito, suponhamos, uma comparação, uma ilustração. Do lado esquerdo, o rico foi para o lugar de tormento, chamado Hades ou Seol, em português, inferno, lugar de tormento. E no meio dessas duas divisões, do lugar de tormento e do lugar do paraíso, há o abismo, aonde tem demônios presos. Então, se Jesus está com a chave do inferno, tem demônio que nem tem casa, nem sabe para onde está indo, porque não tem para onde ir. E quando é expulso, como aconteceu ali com os demônios querendo ser expulsos, querendo que Jesus expulsava e mandava eles para a manada de porcos, era Satanás aterrorizado: não nos manda para o lugar de tormento, não nos manda para aquele inferno, não nos prenda lá. Eles imploram: nos manda para que enfiemos ali naqueles porcos, e de modo que os porcos se jogaram daquele abismo, daquele lugar, e se mataram dentro das águas lá embaixo. Satanás tem medo, irmão. Só que, a propósitos, eu vou finalizar aqui, para nós finalizar com a oração. Tá vendo aí? Então tem pessoas que vão falar lá: perdeu a perna porque pecou. Talvez até seja. Mas tem parte de propósito, porque Deus falou: eu vou arrancar. Ele não falou: eu vou permitir, eu vou arrancar. Porque se eu não arrancar, eu não te converto, eu não te transformo, eu não salvo milhares de almas, eu não levo vários para o céu. E outra, eu também não te salvo, então vou eu arrancar. Foi um propósito. Possa ser que foi também por causa dos meus pecados, mas foi um propósito.
Então há diferenças. Nós temos que distinguir. Nós temos que procurar o discernimento da parte de Deus. Ah lá, ficou internada. Deve ser o pecado que ela está fazendo. Deve ser o erro, os pecados dela. Agora ela tá pagando os pecados tudinho, fulano. Ó, tá vendo ela lá? Tá pagando os pecados tudinho no leito lá. Irmãos, não vamos julgar ninguém, irmãos. Nós não sabemos o que está sucedendo. Às vezes é por causa do pecado, mas nem sempre. Às vezes é para que se cumpra o propósito, a maravilha, o poder, o milagre de Deus. Às vezes é Deus querendo operar o milagre na vida da pessoa. E Ele permite que nasça coxo, nasça paralítico, nasce cego, nasce mudo, nasce surdo, nasce faltando uma parte, para que o nome dele seja glorificado. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, né, que hoje o ser humano acontece isso. O povo tem uma língua igual de uma vaca. Perdoa a expressão, porque já viu a língua da vaca? Ela vai até perto do olho dela. Ela passa pelo focinho, vai lá, se bobear, vai até as costas. De tão grande e gorda que é. Aí o povo tem uma língua dessa, aí tá lá e já sai apontoando, já sai, não quer nem saber o discernimento. Temos que saber, irmãos. Ainda para subir no púlpito. Tem que examinar, tá vendo como a luz, Deus não deixa a gente sem entendimento da palavra? Tá vendo como Deus não deixa sem entendimento? Porque aqui fala do cego de nascença que nem ele pecou, porque não tinha como ele pecar antes de nascer para nascer cego, né? Não tinha como os discípulos perguntou, né? E Jesus falou que não foi os pais dele que pecou. Não tem nada a ver com pecado. Foi assim para que operasse o milagre. Mas lá no paralítico de Betesda, ele estava enfermo. Ele estava paralítico 38 anos por causa do pecado. Porque no final do texto Deus fala, vai, tu tá surado, varão, tu tá curado, tu tá sarado, tu tá andando. Só que faz o seguinte, vai e não peques mais, para que o pior... Jesus já esclareceu. Ele estava enfermo, ele estava paralítico por causa do pecado. Vai, não peca mais, para que o pior não te aconteça. Então nós temos que discernir. Antes de apontar, isso é um julgamento. A pessoa, né, nem tudo é julgamento, mas muitas pessoas falam que coisa é julgamento, sendo que nós estamos pregando a verdade. Mas isso é, se a pessoa não sabe de nada e tá lá, tá assim porque pecou, tá assim por causa do erro, tá assim porque não entregou, tá assim porque não fez. Irmãos, vamos discernir. Não mexe aí. Vamos discernir. Nós temos que discernir a luz da palavra, ao clarão, a clareza da palavra de Deus. Nem tudo é o que parece ser. Esta é a palavra de Jesus Cristo para a nossa noite. Não vou esticar mais por conta aí do horário. Mas quem recebe essa palavra, interpretada pela a luz do Espírito Santo, que vindo da obra, não fiz nada, só cheguei aqui, acabei de abrir a Bíblia, e onde eu abri, Deus já me mostrou a revelação da palavra, a palavra revelada para essa noite, e falou conosco. Quem crê nessa palavra, nesse discernimento, diga glória a Deus, bem alegre. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Que a gente vê, tá vendo que o propósito que vocês estão na leitura comigo, com Jesus, é importante? Porque a pessoa ela não lê, aí sai falando. Dá vontade de chegar no final do culto e falar assim, irmã, escuta aqui, você não lê Bíblia não? Irmão, você não lê Bíblia não? Por quê? Porque lê aqui, ó. Vai em um, vai no outro aqui, ó. Você tá falando uma heresia. Tá pregando mentira. Lê a palavra. Para de ficar não raso, sendo que a palavra é profunda. É um mar de um oceano do Espírito profundo que você tem para mergulhar milhares e dezenas de milhares, mil pés para baixo. Para baixo, quando eu falo, é no oceano, ilustrando, né? Que no mesmo tempo que nós desce para baixo na humilhação, nós sobe para cima.
Ao mesmo tempo que nós desce, que nós se prostra diante de Deus, nós sobe, nós se ergue na graça, nós se ergue no conhecimento, nós se ergue, aleluia, diante de Deus num outro nível, em outro patamar, em outros degraus espirituais. Então, portanto, vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo. Sem parar, todos os dias. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Deixa eu encerrar aqui essa gravação. Todos que me ouvem aí, glória a Deus, no YouTube, no Instagram, que Deus venha te abençoar. Pega essa palavra, guarda na tálma do teu coração, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.